18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos os ouvintes aqui da 100.7 FM. Gente, para interagir com a gente aqui no programa 18 horas, é muito fácil. Basta apenas você acessar o YouTube, colocar lá 18 horas News, vai ter acesso ao nosso chat, às nossas imagens, a gente trocando uma ideia, e você pode também mandar sua sugestão por lá ou interagir com os assuntos que rolam aqui no 18 horas, né, Karime? E também dá sugestão de assunto. Qual assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui no programa? Vai lá, interage com a gente, acompanha a live do YouTube do programa 18 horas e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. A gente começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento do trânsito, agora em Manaus, 6 horas e 5 minutos. André, boa noite. Então, antes de você falar a parcial do trânsito, vamos lá. A gente sabe que o trânsito no entorno da obra do Passarão, a partir dessa sexta-feira, tem interdição por lá, não é isso? Conta pra gente mais detalhes. Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kennethson, dos ouvintes. Então, vai funcionar da seguinte forma: a partir de quinta-feira começa o transporte das 24 vigas que são pré-moldadas, que vão formar a estrutura do complexo viário Passarão ali na Zona Oeste. Essa obra, inclusive, está com 30% de execução e, segundo a prefeitura, já tem 9% de avanço em relação ao cronograma. E a gente vai conferir agora a fala do prefeito Renato Júnior, que ele vai explicar a necessidade de ter logo aí essa interdição ali pelo local para fazer essa parte ali da estrutura desse viaduto, e daqui a pouco eu volto falando a dinâmica dessa interdição e desvios. Essa obra ela já tem mais de 30% da sua construção executada, da planilha físico-financeira. Esse viaduto aqui é o viaduto Passarão, que vai ligar a Avenida São Jorge com a Avenida Brasil e a Coronel Teixeira. Um viaduto importante na hora de içar, na hora de lançar as vigas protendidas que serão içadas e lançadas aqui nos 7 pilares. Nós vamos fechar o trânsito nesta área a partir do dia 14 até domingo, dia 17. Vai ter contrafluxo nesses horários, mas nós precisamos de iluminação, claridade. 18 horas. A gente conferiu a fala do prefeito Renato Júnior e olha só, a primeira mudança para quem passa pela região já começa nessa sexta-feira agora. Já 7 da manhã até às 6 da tarde. O trecho da Avenida Brasil com acesso à Avenida Coronel Teixeira no sentido Ponta Negra vai ser interditado. Quem vier pela Avenida Brasil deve acessar a Coronel Teixeira no sentido São Jorge e fazer o retorno em frente ao supermercado DB ou na rotatória do Carrefour para depois seguir novamente em direção à Ponta Negra. No sábado e no domingo, também das 7 da manhã até as 6 da tarde, a intervenção vai ser na alça de acesso da Avenida Brasil à Coronel Teixeira, já no sentido São Jorge. Nesse período, os motoristas eles vão ser desviados por dentro do canteiro de obras e vão passar por um contrafluxo temporário na Coronel Teixeira, no sentido Ponta Negra. Já na segunda-feira, dia 17, esse bloqueio volta a acontecer no trecho da Avenida Brasil com a Coronel Teixeira, isso já no sentido Ponta Negra. Então a rota alternativa vai ser a mesma: o retorno em frente ao DB ou lá na rotatória do Carrefour. E a partir do dia 18 de agosto até o dia 15 de setembro, uma faixa junto ao canteiro central da Coronel Teixeira, no sentido Ponta Negra, vai ficar interditada. Então, nesse período, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que é o IMU, vai implantar um contrafluxo. Uma faixa vai ser destinada aos veículos que seguem para o São Jorge e outra para quem continua no sentido Ponta Negra. Então, os agentes de trânsito vão ficar nos principais pontos da região para orientar os motoristas durante as intervenções. Agora a gente vai acompanhar a dinâmica dessa interdição com o vice-presidente do IMU, Edson Leda Júnior. Será feito em 3 etapas. Da primeira etapa será um desvio de
faz à direita da Avenida Brasil para Coronel Teixeira. O segundo movimento que nós iremos fazer é justamente esse contrafluxo do lado esquerdo será fechado completamente e aquela parte de lá de quem faz o acesso pela Avenida Brasil para Coronel Teixeira estará aberto. O mais traumático é aquele que vai ser fechado completamente para a colocação da viga nesse vão central. Os veículos que precisarão acessar a Coronel Teixeira direção à Ponta Negra, de quem vem da Compensa aqui da Avenida Brasil, será necessário fazer o retorno em frente ao DB ou então na rotatória ali do Carrefour. 18 horas. Então tá aí, a gente acompanhou com o vice-presidente de trânsito do IMU, Edson Leda Júnior, como é a dinâmica dessa interdição ali no trânsito pelo local, já a partir de sexta-feira agora, de 7 da manhã até as 6 da tarde. A expectativa é que a alça seja liberada até o fim de setembro, permitindo o tráfego entre a Coronel Teixeira e o São Jorge. Já a parte inferior do complexo vai continuar em obras até a conclusão total do projeto. Então esse cronograma, ele foi antecipado e a entrega completa da obra está prevista para maio de 2027. A gente também vai até sexta-feira também continuar trazendo mais informações aqui sobre o trânsito pelo complexo viário ali, essas obras do complexo viário passarão. A gente está a caminho de lá para saber como está o trânsito. Por enquanto a gente está preso aqui nesse trânsito da Avenida Brasil no sentido bairro, aqui para quem vai desde o começo da Avenida Brasil, tem aquele trecho que é bastante carregado, um trânsito lento nesse momento para quem vai seguir na Avenida Brasil até as proximidades da Prefeitura de Manaus. Por aqui é uma péssima opção para quem está com pressa passar por aqui, tem que procurar uma rota de fuga. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E é isso, gente. A partir de agora, você motorista de aplicativo de carro de moto já pode mandar aquele seu áudio pra gente aqui, pra Rádio Mix Manaus, de apenas 30 segundos, tá? Não exagera. Manda pra gente o nosso WhatsApp da Mix, que é o 92993121007. Responda aquela pergunta fácil, porque você merece ser o ganhador da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas, com a gasolina Ativa Max da Atem. E a Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação A Notícia Completa do programa 18 horas, com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só valem, gente, nosso combinado, né? Os áudios que vocês mandarem a partir de agora, hoje, a partir de agora até às 7 da noite, são só os áudios durante o programa 18 horas. Se você mandou ontem o áudio, não foi o vencedor do concurso, não desanima. Hoje tem mais, amanhã tem mais e por aí vai, né, Kennedson? Com certeza, Karime Leão, nosso concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Uma tragédia que marcou esta quarta-feira em Manaus. 2 crianças de 2 anos e 10 meses morreram carbonizadas durante um incêndio em uma kitnet na zona oeste da capital. Os irmãos estavam sozinhos quando o fogo começou. Eu sou Nathalie Moraes e no 18 horas de hoje vou te contar tudo sobre o caso, o que já foi apurado e o que diz a investigação. Um suspeito de abuso sexual contra crianças e adolescentes foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje aqui em Manaus. Eu, André Meirelles, conto os detalhes dessa investigação, que apura crimes praticados nas redes sociais. O suspeito é investigado por armazenar, compartilhar e até vender material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Eu, Vanessa Lima, falo sobre o calor intenso que tomou conta de Manaus. A cidade bateu recorde de 36,1 graus, a maior temperatura registrada em 2026 até agora. E a sensação nas ruas é que o termômetro disparou. Especialistas alertam que nos próximos meses o calor pode chegar perto dos 40 graus. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Dia marcado por uma tragédia em Manaus. 2 crianças morreram carbonizadas no incêndio. As vítimas, uma de 3 anos e outra de 8 meses, morreram dentro de uma kitnet na comunidade Barque São Pedro, lá no Tarumã, na zona oeste da capital. Kennedson,
Uma tragédia terrível, a gente passou a tarde fechando o programa e falando a respeito disso. Ficamos todos tristes, sem palavras. E essas crianças estavam sozinhas na kitnet, né, Kennedy? Infelizmente, Karime, essa que é a realidade, né? É até complicado de nós falarmos, né? Porque nós temos duas crianças que completamente indefesas, não tinham condições de sair dessa condição, né? Uma de apenas 10 meses, né? 8 meses, na realidade, e outra de 3 anos. Então, de fato, foi uma situação bastante chocante, Karime, principalmente de a gente começar a imaginar o que essas crianças passaram, né? Até chega a ser chocante e dói até o coração. Os pais, Karime, disseram que saíram de casa por volta das 6 horas da manhã para poder comprar o pão. E a suspeita inicial do Corpo de Bombeiros é que esse incêndio ele teria começado por conta de um problema no ventilador. O Rodolfo Cavalcante dos Santos Neto, de apenas 10 meses, e o Antônio Cavalcante dos Santos Neto, de 3 anos. Na verdade, o Rodolfo tem apenas 8 meses. Eles estavam dormindo juntos, gente, na mesma cama quando esse incêndio começou. Uma tragédia. E segundo a polícia, os irmãos estavam na mesma cama, foram encontrados carbonizados. Essa informação faz parte da investigação a respeito desse incêndio. E quem está acompanhando o caso é a repórter Nathalie Moraes, que conversa agora ao vivo com a gente. Nathalie, os pais da criança, eles devem ser iniciados por abandono de incapaz, não é isso? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kennedy e a todos os ouvintes aqui do programa 18 horas. Karime, realmente é lamentável tudo isso que aconteceu com essas crianças que morreram carbonizadas nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira. O casal, a mãe da criança que não teve o nome divulgado, é uma mulher de apenas 19 anos e o pai de 22. Eles foram levados para a Delegacia de Homicídios e Sequestros, né, onde, segundo a polícia, eles devem responder aí por abandono de incapaz, né, como resultado aí, como vocês já adiantaram, da morte dos seus 2 filhos. O Rodolfo Cavalcante dos Santos Neto era um bebê de apenas 10 meses de vida, que segundo, 10 meses mesmo, segundo a família, era uma criança que ainda era lactante, né, ele já tinha iniciado a introdução alimentar, mas era uma criança que tinha uma dependência ainda muito grande dessa mãe de apenas 19 anos. Já o Antônio Cavalcante dos Santos Neto era uma criança de apenas 3 anos. As informações que nós temos, Karime e Kennedy, é que essa família veio para Manaus há pouco tempo. Eles seriam moradores da região sul do Amazonas. Eles não divulgaram o nome do município, mas eles eram moradores de uma área bem distante aqui da nossa capital. Estariam há pelo menos 5 meses aqui na capital, em Manaus, inclusive. O avô estaria fazendo um tratamento médico e vale a gente reforçar, Karime, né? As informações que nós temos até o momento, inclusive a própria mãe dessa criança, né, disse que no momento do incêndio ela teria saído para comprar pão quando esse incidente aconteceu, mas o avô, que teria vindo para Manaus para fazer tratamento médico, de uma forma heróica, ele tentou entrar naquele kitnet para salvar essas crianças, mas quando ele entrou no imóvel, era apenas um cômodo. As chamas já teriam tomado ali todo aquele ambiente. Inclusive, ele ficou ferido. Ele pegou queimaduras de 2º e 3º grau na região dos braços, na região das pernas, e ele não conseguiu salvar essas crianças. Que tragédia, que desespero, Você gente. Imagina o sentimento de incapacidade desse avô, momento, né? tentar entrar num cômodo para salvar os netos, as crianças, gente, um de 10 meses, de 3 anos, se queimar e não conseguir. Meu Deus, olha, desesperador, gente. Toda a solidariedade aqui, a gente presta aqui do 18 horas, toda a equipe prestando solidariedade à família dessas crianças que estão agora sofrendo essa perda, e principalmente a esse avô que, como você falou, né, o Nathalie, heroicamente tentou salvar essas crianças. Mas infelizmente, né, a gente sabe que o fogo é muito rápido, Sim. né, e ele não teve tempo para fazer isso, como eu disse, né, ele sofreu várias queimaduras na região da mão, das pernas, e ele inclusive chegou a ser socorrido ali pelo Corpo de Bombeiros, pelo SAMU, foi levado a uma unidade hospitalar, mas ele estava em estado de choque, Karime, por ter presenciado aquelas crianças ali com o corpo carbonizado. Inclusive, Karime, o repórter João Lucas Mariano, da Rede Onda Digital, ele conseguiu pegar o momento ali onde os pais da criança estavam sendo levados para a delegacia especializada em homicídios e
sequestros, e a mãe da criança respondeu o que teria acontecido. Eu separei, inclusive, esse trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Você que é a mãe? Sim. O que aconteceu? Onde vocês estavam? A gente foi na padaria comprar pão. Foram comprar pão? Sim. E deixaram as crianças sozinhas? Sim. Eles estavam dormindo. E aí? Quando a gente voltou, a gente perdeu tudo pra abrir, mas não tinha mais o que fazer. 18 horas. Karime, Kenneth, são ouvintes, né? Essa mulher que nós ouvimos aí seria a mãe dessas crianças que tiveram os corpos carbonizados na manhã de hoje. Segundo as investigações da polícia, quem está à frente dessas diligências é o delegado Rodrigo Azevedo, da Polícia Civil aqui do Amazonas, e ele disse que o local realmente lá era uma cena de filme, que o apartamento foi tomado pelas chamas, completamente incendiado, e pelo que a perícia pôde relatar até o momento, é que o ventilador teria sofrido uma sobrecarga, né? A gente ouviu aí na fala da mãe das crianças, ela disse que ela saiu para comprar pão, deixou essas duas crianças sozinhas. Porque assim, era um casal, então foi o pai e a mãe. Então a mãe deixou sozinha, a mãe não, o pai também. Exatamente. Então o pai e a mãe, os dois, o casal, deixaram as crianças sozinhos, os dois foram comprar pão. E deixaram as crianças. Pronto, foram levados para a delegacia. Foram levados para a delegacia. E só a mãe que deu entrevista. O pai ficou calado, mas o pai foi também. Exato, Karime. Inclusive, a perícia pôde constatar que ao lado dessa tomada, desse ventilador, teria pano envolto, o que pode ter contribuído também para esse superaquecimento. Vamos ouvir aí o que disse o delegado da Polícia Civil do Amazonas, Rodrigo Azevedo. O apartamento está todo incendiado, tá? Pelo que a perícia pôde relatar pra gente, que o ventilador deve ter sofrido uma sobrecarga e alguns panos em cima da tomada conseguiram propagar o incêndio rapidamente. As duas crianças estavam na cama, provavelmente dormindo, e não tiveram nem tempo de reação. Ambas foram carbonizadas. E a situação da mãe, onde é que ela estava nesse momento aí? Pelo que repassaram pra gente, não conversamos com a mãe ainda, a informação da PM é que os dois teriam saído para comprar mantimentos aqui no mercadinho próximo. Os dois saíram juntos? O pai e a mãe teriam ido juntos. E foi em pouco tempo que aconteceu isso aí? Provavelmente, pouco tempo. As crianças não tiveram tempo de reação. 18 horas. Karine, Kennedy e ouvintes do programa 18 horas. A gente ouviu aí a fala do delegado Rodrigo Azevedo, mas a gente chama a atenção realmente para o ponto. A gente não sabe a realidade desse casal, mas a gente está falando de dois bebês. Uma criança de 2 anos, ela não tem capacidade para atuar em qualquer situação. Vamos lá, ficaram sozinhas, sozinhas. As crianças, 8 meses, é um bebê de colo. 3 anos é uma criança, é praticamente um bebê ainda de fraldas. Então, ou seja, ainda as crianças. Usa fralda. Tem 2 anos. Ainda usa fralda. Ou seja, não tem a menor noção das coisas que acontecem. E tá muito quente, a gente sabe, a gente tem noticiado o risco de incêndios nas residências, e inclusive que o número aumentou aqui em Manaus. Só que essas crianças estavam sozinhas, sem a menor condição de sobreviver ou de algum tipo de reação. Se nem noção elas tiveram quando isso tudo aconteceu. A gente não sabe ainda, né? Somente o trabalho da perícia vai poder constatar se elas tiveram algum momento de reação, algum tempo de reação, né? Porque a gente sabe a fumaça, ela toma um ambiente muito rápido, todo de forma muito rápida. Talvez elas possam ter morrido até mesmo asfixiadas, desmaiado antes, né? Aquela fumaça, mas somente realmente o trabalho do Departamento de Perícia Técnico-Científica vai poder trazer essas informações pra gente. Mas a gente ouviu também, Karime, é claro, a defesa dessa família, né? O advogado Scaloni Manarim, né? Ele falou sobre a situação desses pais, sobre o impacto da morte dessas crianças para essa família. Vamos ouvir o que disse a defesa. Sofrendo grande dor pela perda das 2 crianças, e seria totalmente imaturo da nossa parte prestar qualquer tipo de esclarecimento. Foi um pedido da família e a gente vai acatar isso com bastante rigor. Doutor, como é que está o estado psicológico, principalmente? Totalmente abalado. Eram 2 crianças, uma de 3 anos e uma de 8 meses. Era uma criança que ela ainda mamava na mãe. Então, qualquer pessoa que é pai ou mãe consegue verificar o estado psíquico que fica uma família dessa. Eram os pais novos, ela tem 19, ele tem 23, então
a gente não consegue dimensionar o tamanho da perca que foi tanto para a família quanto para o casal. Doutor, eles vão estar ausentes de custódia ainda hoje? Não, talvez não, a gente está vendo a possibilidade, mas está dependendo da se ele vai ou não liberar para fazer audiência de custódia hoje por conta do horário, né? Tem uma regra interna do tribunal que só pode ser até meio-dia para enviar o procedimento. Se for depois, não recebe mais no mesmo dia. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes, eles não foram levados, tá, para audiência de custódia, então a gente realmente vai continuar acompanhando esse caso para saber a situação do pai e da mãe dessas crianças que tiveram os corpos carbonizados. Mas assim, Karine, o que chamou a atenção lá no local, segundo a Defesa Civil, é que o local era uma área de difícil acesso com pequenos cômodos, onde, segundo o diretor de operações da Defesa Civil, só tinha uma única entrada e uma única saída. Ele disse que, inclusive, parte da estrutura dessa kitnet ficou comprometida. Vamos ouvir o que disse o José Mendes. Sabe, proprietário da residência aí, porque é uns quartinhos de 2 cômodos só, fechados, só uma saída. Então a família morava no último cômodo, né? Então o que a gente sabe aí é que se ausentou o pai e a mãe, acho que ninguém sabe se foi curto, ninguém sabe. Quem vai dizer é a perícia agora há pouco. O que a gente fez fazer aqui foi a parte estrutural do prédio, até então não tem risco de desabar. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, nesses últimos dias, Karine, a gente tem falado muito aqui no programa sobre essa alta de incêndios, não somente em ambientes florestais, né, em área de mata, mas também em áreas residenciais. A gente teve uma alta no número de incêndios em Manaus. Só nos primeiros 8 meses foram mais de 1.230 ocorrências, mas a gente ouviu o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas sobre essa situação de incêndios envolvendo crianças. Ele reforçou, Karine, não deixem crianças sozinhas em casa, em hipótese alguma, né? É inimaginável o que aconteceu com essas crianças, mas parece até brincadeira a gente estar falando isso aqui, mas acontece. Olha só o que aconteceu na manhã de hoje. Eles deixaram as crianças para ir até a padaria e essas crianças perderam a vida. E as autoridades estão chamando a atenção justamente para esse ponto. Vamos ouvir. Dentro de casa, você precisa ter atenção à sua rede elétrica, né? É natural que as pessoas utilizem mais os seus ventiladores, abra mais a geladeira, utilize mais seus ar-condicionados e se os circuitos internos não estiverem bem dimensionados, isso pode acarretar aí uma sobrecarga e a sobrecarga avançar para um curto-circuito. A caloria do curto-circuito gera uma temperatura da ordem de 1.000 graus Celsius, é o suficiente para iniciar qualquer incêndio. E nesse sentido é importante alguns cuidados. Por exemplo, nunca deixe criança só dentro de casa. A criança, primeiro, o risco de ela iniciar um incêndio e vir a óbito em virtude de não ter a noção do perigo. Mas a criança, ela manipula isqueiro de forma displicente, fósforo de forma displicente, e isso pode, velas, por exemplo, acende vela e deixa próximo de sofá, de cortina, e tudo isso pode iniciar um incêndio. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, é isso, né? A gente vai continuar, é claro, acompanhando esse caso para trazer as atualizações para os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. A gente falando de incêndio na Karine e aí, infelizmente, a gente tá num momento muito quente aqui na nossa cidade de Manaus. E exatamente essa tragédia acontece nesse momento de alerta para nossa capital. Os incêndios residenciais, eles registraram ali um aumento de 39% em comparação ao mesmo período do ano passado. E pelo terceiro dia consecutivo, Manaus bateu o recorde de temperaturas mais altas do ano, Karine. Gente, passou dos 36 graus, gente. Todo mundo tá sentindo esse calor absurdo. A sensação térmica deve ser maior ainda. Deve chegar perto dos 40, porque é o que a gente sente de tarde, durante o dia, até a noite daqui, que refresque, tá osso, tá difícil. Bom, a Vanessa Lima tem mais detalhes a respeito desse calor extremo que a gente tá passando agora. Vanessa, boa noite, Vanessa. É o verão amazônico, né? A gente tá só passando pelo período quente que todo ano tem. É o verão amazônico, Karine. Muito boa noite para você, para o Kennedson, para todos os nossos ouvintes. O bom ventilador, né, já dobrou de horário de expediente, o ar-condicionado já não é mais item de luxo, né, já é aquela necessidade. E a população tá buscando qualquer jeito para se refrescar.
Isso porque nos últimos dias a capital bateu recorde, né, de 36,3 graus centígrados, a maior temperatura de 2026 até agora, superando os 35,4 graus do dia anterior. E olha, quem anda pelas ruas jura que a sensação térmica é ainda maior, como se já tivesse passado dos 40 graus. E não é exagero. O meteorologista Francisco de Assis alerta que entre setembro e novembro os termômetros podem chegar perto dos 40 graus, ou seja, o calor ainda promete dar muito trabalho. Vamos ouvi-lo. Fizemos já um julho seco e também um agosto também promete ser muito seco, né? As previsões indicam essa situação já bem seco também, temperaturas elevadas, chegou a 36,8 graus em Manaus antes de ontem, né? Ontem também chegou a 36,3 e a gente vê que as temperaturas aí já nos próximos dias para chegar a 38 graus já não vai ser difícil assim, já deve ser fácil, né? Devido ao predomínio aí do forte incidência da radiação solar, quase sem formação de nuvens e sem chuva, né? Há alguma condição de umas chuvas isoladas, chuvas fracas na região da Grande Manaus, podia para os dias agora 14, 15, né? Mas são chuvas fracas de maneira rápida também. 18 horas. Pois é, e a sensação térmica, ela realmente pode ser muito pior. O meteorologista, ele explicou aqui pra gente que por causa da baixa umidade, o corpo sente o calor de maneira mais forte, aumentando o desconforto e exigindo cuidados redobrados com a hidratação e a proteção contra o sol. Vamos ouvi-lo de novo. Também, a umidade do ar, ela diminui, né? Fica mais baixa também. Por isso que a sensação do calor não aumenta tanto. E, por exemplo, 38 graus na Amazônia com uma umidade de 50%, a sensação térmica vai lá em cima, né? Chegar dos 50 aí a população fica realmente insuportável, não aguenta, né? Mas temperatura, por exemplo, chegando a 36,8 graus como chegou, né? A umidade de 40%, né? A sensação térmica aí vai para uns 40 graus. 18 horas. Então, Karime, Kennedy e ouvintes, o recado é claro, né? Roupas leves, sombra de preferência predial, aquela que a pessoa entra dentro de um estabelecimento, fica dentro daquele ambiente fechado, muita, mas muita água mesmo. E para os mais sortudos, vale até um mergulho de rio, né? Enquanto a nossa estiagem ainda está dentro da normalidade, porque por enquanto o sol não vai dar trégua. E é isso que eu quero saber. Vanessa segue com a gente e traz a previsão do tempo para amanhã. Pois é. Previsão do tempo. Então, seguindo aqui com a previsão do tempo, né? A nossa quarta-feira, mais um dia de bastante calor e temperaturas que passaram dos 35 graus. A previsão para a noite de hoje aponta uma noite ainda quente, abafada e céu parcialmente nublado, que pode trazer algumas chuvas rápidas e isoladas em alguns pontos da capital. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 13 de agosto, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, de manhã o sol aparece entre nuvens e à tarde o calor ganha força, deixando o tempo bastante abafado e aumentando a possibilidade de uma chuva rápida e localizada em alguns pontos mais distantes aqui da capital. À noite, a tendência é de temperaturas mais agradáveis, mas ainda com bastante calor e umidade e com possibilidade também de uma chuvinha rápida e passageira. Resumo do termômetro. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 26 e máxima de 34 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 90%. 18 horas. E Marco Aurélio Choi é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Karime. Então, Kennedy, um advogado foi escolhido pelo governador Roberto Cidade. Quem traz pra gente os detalhes dessa escolha é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. O advogado Marco Aurélio Choi foi selecionado entre 3 nomes definidos pelo Tribunal de Justiça do Amazonas a partir de uma lista de 6 advogados formada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas. E Marco Aurélio Choi foi o escolhido pelo governador Roberto Cidade para ser o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ao lado de Graciane Fonseca Benayon e Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, Choi foi o segundo mais votado. A
decisão foi anunciada na noite desta terça-feira pelo governador do Amazonas, Roberto Cidade. Estou nomeando o Dr. Marco Aurélio de Lima Choi para exercer em caráter vitalício o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Choi é um advogado competente, um homem que sempre trabalhou na advocacia do nosso estado, foi presidente da OAB. Aqui também está o presidente da OAB, Jean Cleuter. Estou tomando uma decisão minha, uma decisão que eu vejo que é importante para esse processo que aconteceu, que foi um processo muito democrático, e tomei uma decisão de nomear o desembargador Choi. A vaga estava aberta desde a aposentadoria do desembargador Domingos Chalub em agosto do ano passado. Marco Aurélio Choi disse receber a nomeação com alegria, mas também com absoluto senso de responsabilidade diante da nova missão. Recebo essa nomeação, Sua Excelência, o governador Roberto Maia Cidade, com um misto de felicidade, mas com absoluto senso de responsabilidade da missão institucional que é ladear grandes homens e mulheres do estado do Amazonas que hoje compõem a justiça, que compõem o Tribunal de Justiça do estado do Amazonas. Minha trajetória me trouxe até aqui como presidente da nossa Ordem dos Advogados por 2 oportunidades, com reconhecimento da nossa classe, com reconhecimento do Tribunal de Justiça, com reconhecimento de Sua Excelência, o governador do estado. Essa nomeação faz parte de uma missão constitucional do governador, ciente dos seus poderes e suas responsabilidades, me permitiu também agora ser um servidor público do estado do Amazonas, integrando como servidor, como agente político do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, repito, nessa grande missão de entregar justiça para o povo do nosso estado. Ex-presidente da OAB Amazonas, Marco Aurélio Choi, também é procurador-geral do município de Manaus. Agora ele deixa a advocacia para assumir uma cadeira na Corte Estadual, onde terá a responsabilidade de julgar questões que impactam diretamente a vida dos amazonenses. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E me conta, você já mandou o seu áudio aqui pra gente? Ainda não? Calma. Dá uma estacionada e manda o seu áudio de até 30 segundos, como fala o Kennedson, não se empolga, gente. Pois é, não se empolga, 30 gente. segundos, tá? Aqui pro WhatsApp da Mix, que é o DDD 92-99312-1007. E responde aquela pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Exatamente, participa e capricha aí na sua resposta, viu, gente? Você já sabe que é sempre de segunda a sexta-feira aqui no programa 18 horas, a partir das 6 horas da tarde até as 7 horas da noite. Sempre um motorista por aplicativo de carro, de moto ou taxista vai ganhar 40 litros da gasolina Ativa Max da Atem. Participe, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. E a gente volta a conversar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento do trânsito. Agora em Manaus, 6 horas e 37 minutos. Boa noite, André. Antes de você dar a parcial do trânsito, a gente sabe que aconteceu a operação para retirar veículos abandonados das ruas de Manaus. Conta pra gente como é que foi essa operação sucata. É isso mesmo, veículo abandonado em via pública pode dar problema e agora está na mira do IMU, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Karime, Kennedson, boa noite para vocês, para o ouvinte. A Prefeitura de Manaus realizou hoje mais uma operação sucata e retirou veículos abandonados das zonas oeste e centro-oeste aqui da capital. Na Avenida Brasil, 2 carros foram alvos de fiscalização, um foi guinchado para o parqueamento do IMU e no outro caso o dono se comprometeu a retirar o veículo. No Alvorada, um Fusca que estava há anos parado ali em uma rua foi removido. O carro estava cheio de sujeira e também atrapalhava a circulação. O presidente do IMU, Arnaldo Flores, explicou o motivo dessa operação. Disciplinar e retirar de circulação os veículos com características de abandono.
A Avenida Brasil já foi muito pior com relação a essas sucatas. Hoje, para nossa surpresa, encontramos 2 veículos com características de abandono. Vale ressaltar que nós temos a Lei 14.440, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, acrescentando no artigo 279-A. O que diz esse artigo? Esse artigo versa sobre veículos com característica de abandono. Eles podem ser removidos, mesmo que não estejam cometendo nenhum tipo de infração. Então é isso que nós estamos fazendo, levando para o parqueamento e realmente tendo mais segurança com relação a esses veículos. Pois muitas das vezes esses veículos servem de esconderijos de drogas, esconderijos de marginais e, como vocês podem constatar, uma questão de saúde pública, acúmulo de muito lixo. E nós estamos retirando de circulação e levando para o parqueamento. Esse é o objetivo da Operação Sucata. 18 horas. E o presidente do IMU, Arnaldo Flores, que a gente ouviu a fala dele agora há pouco, também disse que se você encontrar um veículo abandonado na rua, pode denunciar. É só chamar o número do IMU pelo WhatsApp, que é o DDD 92 98802 3713. Ligando também mais fácil aí pelo 118 ou também mandando um e-mail ouvidoria.imu@manaus.am.gov.br. Agora a gente já passou aqui atualizando a situação do trânsito, a parcial do trânsito. Chegamos aqui nas proximidades dessa obra do viaduto Passarão, que a gente falou mais cedo que vai ter essa interdição que vai começar a partir de sexta-feira, das 7 da manhã até as 6 da tarde, vai seguir sábado, domingo, segunda-feira. E por enquanto o trânsito até que hoje não está tão ruim quanto todos os dias, né? O trânsito apresenta uma fluidez moderada por aqui pelo local de quem vem da Avenida Brasil para acessar a Coronel Teixeira no sentido Ponta Negra. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, já trouxemos aqui no 18 horas as denúncias e reclamações contra a Âmbar Energia sobre aumentos da conta de luz. O assunto foi levado para a Câmara Municipal pelo vereador Rodrigo Guedes, que pediu esclarecimento da empresa. Agora, o assunto foi destaque também na Assembleia Legislativa na sessão dessa terça-feira. Deputados denunciaram uma série de problemas e pedem explicações para a concessionária. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora na entrevista do dia com o deputado estadual Sinésio Campos, do PT Amazonas. Ele é presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Eu fui presidente da Comissão da CPI de Energia, que fez com que a concessionária Amazonas Energia perdesse, né, a concessão aqui. E agora estamos há 4 meses numa nova empresa, Âmbar Energia, e que na verdade surgiram agora algumas reclamações, né? E principalmente aos municípios, levantado por outro deputado, e principalmente no que se diz respeito à tarifa. Quais providências que nós tomamos? Primeiro, para reafirmar o nosso posicionamento, que uma empresa que ganhou uma concessão, uma empresa deficitária, uma empresa que estava com graves problemas, com blackout na cidade, né? Problema de relacionamentos com o usuário. Então, apresentamos no dia de ontem, né, um pedido de audiência pública para ouvir, agora só de forma ampla, não é? No seio da Comissão de Minas e Energia, né? Juntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública, a própria empresa, para mostrar algumas questões que é necessário. Primeiro, os investimentos novos que a empresa está fazendo, né? Quando se trata de majoração da tarifa de energia, saber quais são os motivos, de que forma a ANEEL se posiciona quanto a isso. Então a ANEEL também estará juntamente conosco, né? E ao mesmo tempo estamos acompanhando também um programa Luz para Todos, que é a universalização nos municípios, né, em áreas rurais, né, nas áreas quilombolas, nas populações indígenas, ribeirinhos, que na verdade esse programa estava parado há um bom tempo, né, que não somente levar a energia por cabeação, mas como também levar energia fotovoltaica, ou seja, energia solar em áreas isoladas, né? Ou seja, não é somente tratar exatamente a questão da tarifa de energia. Estamos tratando
sobre blackout, estamos tratando a qualidade da energia que está chegando e como também, com 4 meses, prestar esclarecimento ao povo do Amazonas, que não é somente Manaus, né? Essa questão dos novos investimentos e o cronograma de ações, né? Agora, foram levantadas várias denúncias de vários problemas. Então, o primeiro problema que a gente já viu e já falamos aqui nas redes sociais foi os consumidores apontando esse aumento abusivo. Outros, a gente viu nas redes sociais reclamando daquela troca de cabo, que eles chegam sem aviso prévio, trocam o cabo e logo depois os consumidores percebem aumento na energia elétrica. Além disso, quais foram outros problemas que vocês falaram lá na sessão? Não, nós vamos fazer, né? Eu estou dizendo que hoje, terça-feira. Nós queremos abrir. Terça-feira nós tratamos exatamente isso, né, deputado? Que são cabos concêntricos, né? Que na verdade não é mais aquele, como é que se diz? Os medidores aéreos, da vergonha que nós falamos. Então, esses medidores aéreos não vão ser instalados em canto nenhum, né? Agora tem os cabos concêntricos, né? Então, o que nós queremos saber? Exatamente o que isto, né? O que isso reflete? Se na verdade tem alguma, se é para tratar sobre desvio de energia, até porque o cidadão quer pagar o que ele consome. Não é verdade? E quando eu denunciei porque enquanto estava atrás dos pequenos que tinham gato, os caras grandes faziam tigre de sabre nos condomínios, né? Então eu vejo que nas mansões, que na verdade não chegam. Então o que nós queremos? Primeiro ouvir a empresa, qual é o tratamento que está sendo dado, né? Até porque para que a gente não faça nenhum tipo de suposição, conjectura, sem saber o que representa esse cabo concêntrico, qual o objetivo dele real, né? Pelo que se fala que com isso aqui melhora a qualidade da energia que chega, né? E de que forma isso deve ter dado aí alguma alteração de valores. Então, primeiro nós vamos ouvir. Como eu fiz, inclusive, com a Amazônia Energia, eu passei décadas pedindo informações e não davam informação, né? Então, eu entendo que resultou? Resultou a quebra de concessão. Então, eu espero que seja tratado. Um item também que foi colocado por outro deputado lá, o deputado João Luiz, ele falou exatamente da cobrança, né? De cobrança de contas antigas das prefeituras. Nós sabemos que aí é bom que se saiba, né? De que forma os municípios também que contraem essas dívidas, porque a maioria dos logradores públicos, tanto estadual como municipal, né? Isso se faz exatamente com o consumo de energia que cada vez não pagam energia, né? E aqui teve, no início do ano, você acha que você deve ter acompanhado, né? Que a empresa, quando assumiu, ela repassou alguns milhões para o governo do estado, né? No que se diz respeito a essa questão desse débito que tinha tributário. Então, o que eu entendo aí? Eu entendo que nós temos que tornar essas questões claras para todo mundo, né? O que eu quero? Eu sempre vou defender tarifa justa e qualidade da energia. E principalmente quando se trata também dos municípios, pior ainda, que é a manutenção de rede. Porque nós sabemos que nessa nossa região, muitas árvores caem sobre a linha de transmissão e comunidades que ficam, às vezes, semana sem energia. Então, queremos saber o que a empresa está fazendo de diferente do que a outra que estava, né? Antes de fazer qualquer conjectura. Eu gosto de fazer as coisas, como presidente da Comissão de Minas e Energia, de forma muito correta e precisa, para que o consumidor, inclusive, acompanhe, como nós fizemos, inclusive, lá na CP. Fizemos audiências públicas. Audiência pública não, fizemos plenária, tanto na Assembleia Legislativa como nos municípios e nas zonas de Manaus. Então eu creio que ninguém pode ficar fora, né? Ou seja, o cidadão não quer, na verdade, energia de graça, ele quer um preço justo. Agora, nesse dia respeito que foi colocado na Câmara Municipal esse debate, eu disse essa questão também é uma questão da Assembleia Legislativa. O que eu até sugeri também? Eu sugeri o que nós fizemos, abrimos uma CPI, que inclusive não acabou em pizza, a empresa Amazônia Energia perdeu a concessão. Sim. Não tem medidor aéreo mais, nós conseguimos derrubar. Agora, o que se faz hoje com a água de Manaus? A água de Manaus a prefeitura vai, mete o asfalto, arruma direitinho a calçada do povo, tá certo? Onde as pessoas fazem, e ela rasga, coloca tubo e depois cobra a tarifa de esgoto. E, em detalhe, no final da rede de esgoto, eu duvido aqui se tem estação de tratamento. Não existe.
Então, para cobrar tarifa de esgoto, tem que ter o quê? O tratamento, uma estação de tratamento completo, né? Serviço completo. Eu só não abri a CPI da água de Manaus porque quem tem a prerrogativa é a Câmara de Vereadores. E parece-me que lá, ano passado, tentaram, mas não conseguiram as assinaturas, coisa parecida. Então eu vejo que eu não tratei a questão da água, mas eu estou dando um alerta, porque é necessário a Câmara Municipal, com 41 vereadores, tratar essa questão da tarifa de esgoto, convocar e abrir, inclusive, se fosse o caso, uma CPI da água de Manaus, porque eu creio que o povo está pagando tarifa de esgoto sem ter esgoto, tá certo? E é uma outra reclamação válida. Outro absurdo. Então, quando se trata da AMBA, o tratamento que nós vamos dar é a mesma que deu para a concessionária anterior. O que queremos, na verdade, é melhorar o serviço e um preço justo para as pessoas. Então, já está marcado, vai ser dia 26 de agosto. Convidamos vocês, vai ser uma audiência pública, não vai ser na plenária, até porque ninguém quer, principalmente nesse período, não queremos fazer picadeiro, palanque político, nós queremos buscar solução. Porque eu creio aproveitar esse momento para fazer proselitivo político nunca foi a minha seara e jamais estarei levantando. Como eu estou vendo que a população está pedindo providências, eu não vou prevaricar das minhas prerrogativas como deputado e presidente da comissão. Então, dia 26 estamos dando oportunidade para a empresa ambas se posicionar. É dia 26 ou 27? Dia 27, né? Dia 27, só para ficar bem... dia 27 de agosto, a partir das... A partir das 14 horas. Olha, vocês estão convidados, vai ser uma audiência pública aberta, né? E é importante. No seio da comissão. Pronto. Não vai ser, na verdade, no plenário, para evitar exatamente exageros, né? Que às vezes vai ser... A politicagem. Né? A politicagem. Então não é o caminho. Nós queremos, na verdade, buscar solução. Aonde vai ser, então? Vai ser no seio da Comissão de Minas e Energia, que eu presido. Nós vamos, inclusive, abrir aos deputados que queiram participar, a sociedade. Que fica onde? Fica na própria Assembleia Legislativa. Certo, mas aí não é na plenária lá nesse setor, digamos. Tá. Fica na Assembleia Legislativa. Tem uma sala muito grande, um auditório, tá entendendo? Que vai atender toda a população que queira participar. Dia 27 de agosto, a partir das 14 horas. Vai estar AMBA, estou convidando inclusive o IPEM, o IMETRO, para saber se está tendo exatamente diante desses cabos concêntricos, se está tendo, que com esse cabo majora a quantidade de energia que as pessoas estão consumindo, e como também sobre a tarifa. Tem umas tarifas amarela, azul, inventa um bocado de coisa de tarifa, né? Então a ANEEL também vai se posicionar também. Nós vamos convidar para ser, ou seja, todas as pessoas que estão inseridos na questão energética estarão presentes. Esse assunto, essas denúncias, essas questões já foram levadas até Brasília, na Agência Nacional de Energia Elétrica? Se alguém levou de forma assim individual. Certo. Eu gosto de trabalhar do lado institucional, como nós fizemos quando foi tratada a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito de Energia. Nós tratamos exatamente de uma forma institucional, né? Levamos os documentos, todo o levantamento, e que culminou, depois disso, a quebra da concessão da Amazonas Energia. Então, quando você faz, eu sempre disse, eu com 7 mandatos parlamentares que eu tenho, nunca tinha apresentado um pedido de CPI, porque eu via muita lambança nas CPIs que no final não dava em nada. E eu até disse à época que eu não gosto nem de pizza. Você diz, a CPI acaba em pizza. Não acabou. A concessionária, a Amazonas Energia, perdeu, correto? Teve outra empresa que se instalou, não foi colocado medidor aéreo em canto nenhum mais, né? Então, eu vejo que foi uma vitória do povo e do parlamento. Agora, surge um novo problema. Como é que a gente resolve? Sentando à mesa. Eu creio que não é o horário de chutar o balde, né? É o momento de dar oportunidade para as pessoas falarem, né? E se tiver, claro que terá, de repente, algum absurdo na conta de energia de alguém, eu creio que a empresa vai ter que pegar esses casos também. E se também tem empresas, quando está sendo instalado cabo, ou esses cabos concêntricos, e esteja tratado de forma desrespeitosa o usuário, nós somos usuários.
Nós somos clientes da empresa. Sim. Ninguém está pedindo favor. Como cliente, nós precisamos ser respeitados, né? Então, se está tendo, de repente, um trato por algum trabalhador de terceirizados que vão fazer o serviço da instalação desses cabos conscientes, tratar na marra, assim, ou seja, sem um fino trato que o cliente da ANBAR merece, que somos nós que pagamos as nossas contas, e aí eu creio que tem que ser chamada a responsabilidade, tá certo? Então, é nessa direção que nós vamos abrir esse debate bem amplo e que, na verdade, Manaus não possa sofrer. Eu já fico preocupado agora que você está vendo El Ninho aí, né? A gente está vendo aumento de incêndio, números de incêndios residenciais. Incêndio, com o calor desse infernal, aumenta o consumo de energia, né? Exato. Né? O assoreamento dos rios também. E a gente tem que pensar que vivemos num estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Rios, Purus, Rio Madeira, vários rios hoje, e vai secar. E vai ter dificuldade, inclusive, para chegar o diesel para essas termoelétricas. Uma velocidade muito rápida, viu? Mais de 40 centímetros por dia. E aí, imagina bem, é um problema também que a gente vai tratar também. Ninguém vai ficar somente tratando sobre tarifa. Para mim, isso aí é importante, mas temos que tratar como é que está sendo tratado, como é que essa empresa tem um plano de execução, qual é o investimento hoje real que está acontecendo, não somente para Manaus, como os municípios. Então é algo novo. Já contactamos também com a empresa e a empresa se predispõe aí a prestar esclarecimento. Então eu vejo que é o diretor presente, o João Pila, né, que assumiu, ele está ciente dessa audiência pública, né? Vai ter primeiro parece na terça-feira agora na Câmara, né? Que eu creio que aí vamos abordar mais ou menos esses temas, como a Assembleia Legislativa trata do Estado, nós vamos tratar de uma forma mais holística, não somente vendo Manaus, como também vendo os nossos municípios, que fatalmente agora, com essa seca, né? Com esse El Ninho, eles vão sofrer muito. A gente precisa logo nos antecipar. Tá certo. Muitíssimo obrigada pela sua presença, explicando pra gente essa questão. Vamos acompanhar de perto, vamos acompanhar a audiência pública para saber o que vai acontecer, o que vai ser esclarecido por lá. Olha, tem um assunto que eu queria, um projeto de lei que foi aprovado no dia de hoje, eu fui relator dessa matéria, que eu creio que é de interesse público, tá? Claro. Quem nunca sofreu, de repente muitos já sofreram em blitz, né? Com moto, com veículos, e chega lá a autoridade do trânsito por um IPVA atrasado e diz assim, pega, aí tem a máfia assim do guincho, aí coloca logo a moto, o carro dentro do guincho e leva para o parqueamento, e depois você tem que contratar advogado, tem que pagar parqueamento, não é somente a multa, né? Então nós aprovamos hoje, de autoria do deputado João Luiz, eu fui relator, né? É uma lei extremamente importante, por isso que eu fiz questão de abrir esse destaque, né? Agora não, você pode fazer de imediato, na hora da abordagem, que você está com IPVA, inclusive, às vezes não é nem que queira dar calote, mas esquece do dia a dia, você está com essa dívida. Aí a autoridade policial, ela pode com uma maquinetazinha que até vendedor de salgadinho aqui, vendedor de bombom tem, né? Uma maquinetazinha, o cidadão diz assim, não coloque o meu carro no guincho não, minha moto, meu veículo, eu vou pagar agora aqui. Mete aí o seu cartão de crédito, paga a conta, o que está devendo, e pronto, você não fica sendo constrangido de ficar no meio da rua, sem sua moto, sem seu veículo, né? Isso aí é algo absurdo, então nós aprovamos hoje, inclusive tinha um veto de governo e nós conseguimos derrubar, então isso aí foi algo positivo, e eu queria dizer a todos nós, estamos numa cidade com mais de 300 mil veículos, passamos mais de meio milhão de motos, e a gente vê muitos blitz aí, cheio nos guinchos, né? Cheio de moto. Já está valendo? Já estava a partir de hoje. Nós aprovamos hoje. Então, se a partir de hoje a população já pode ter acesso a esse PNC? Se tiver uma blitz, é só acessar. É uma lei que nós aprovamos, até porque veio uma mensagem, o governo deu veto, né? E o veto foi para a Assembleia, para ser ratificado ou não. Então nós derrubamos o veto e agora
é lei. Ou seja, então a partir de hoje, qualquer blitz tem que ter essa facilidade, tem que oferecer essa opção para quem está sendo multado, para quem está ficando sem um carro, né, por questão de PVA. Existe essa opção, tem que existir a partir de hoje. Tem que existir, acabar com essa farra. Lei. Inclusive teve alguém lá, um deputado disse que porque é a máfia do guincho, né? Ganha por quantos motos, quantos carros, né? Levam no seu guincho. Então eu creio que isso aí é importante, né? Para que a população tome conhecimento. Tá ótimo. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença conversando hoje com a gente aqui no 18 horas. Uma ótima noite. Valeu, Deus abençoe todos vocês. Obrigada. Conversamos com o deputado estadual Sinésio Campos, do PT do estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. E um suspeito de abuso sexual contra crianças e adolescentes foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje aqui em Manaus. O repórter André Meirelles traz os detalhes. E é mais um suspeito de envolvimento de crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no ambiente digital, que foi alvo da Polícia Federal aqui em Manaus. Karime, Kennedson, boa noite para vocês, pro ouvinte. Essa operação, batizada de Escudo, foi deflagrada nessa quarta-feira e um mandado de busca e apreensão foi cumprido contra o investigado. Segundo a Polícia Federal, o suspeito é investigado por armazenar, compartilhar e possivelmente vender material relacionado à violência sexual infanto-juvenil por meio das redes sociais. Essa investigação começou depois que informações encaminhadas à corporação apontaram a possível participação dele nos crimes. Os policiais agora analisam equipamentos, arquivos e 4 elementos apreendidos para tentar identificar outros envolvidos e possíveis vítimas. E a operação em Manaus acontece no mesmo momento em que as autoridades aumentam a pressão sobre plataformas digitais. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, determinou que o Discord suspenda a transmissão ao vivo no Brasil. A plataforma tem 3 dias úteis para cumprir a determinação. A ANPD apontou riscos de exposição de crianças e adolescentes a conteúdos relacionados à violência, automutilação e suicídio nessa rede social. A agência também afirmou que mudanças recentes na ferramenta GoLive teriam reduzido as proteções existentes para menores. Além da suspensão das lives, o Discord vai ter que impedir tentativas de contornar os mecanismos da segurança. Se a empresa descumprir a determinação, vai poder receber multa de até 50 milhões de reais por infração. A suspensão vai continuar até que o Discord comprove a adoção de medidas consideradas suficientes, isso para garantir a segurança de crianças e adolescentes. Eu ouvi a assessora jurídica do Instituto de Defesa Coletiva e ela fala que essa falta de medidas por parte dessa rede social causa consequências graves para quem usa. Vamos conferir na fala de Lanai Maia. Então, pessoas maliciosas, elas utilizam dessa falta de controle para angariar ali pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade, né, e estão passando por situações ruins para cometer crimes. E pelo fato da plataforma ela não regular, não ter um mecanismo ali eficaz que veja que esses crimes estão sendo praticados, ela é utilizada para essa finalidade, né? Então, eu acredito que realmente são pessoas criminosas que se utilizam dessas fragilidades da plataforma. E para a Polícia Federal, a proteção de crianças e adolescentes também passa pelo acompanhamento dos pais e responsáveis. A orientação é manter o diálogo sobre segurança na internet, acompanhar as atividades digitais dos menores e denunciar qualquer situação suspeita. As investigações da Operação Escudo continuam para apurar a extensão dos crimes e identificar outros possíveis envolvidos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. E agora vamos conhecer o vencedor do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina ativa Max da Atem, Alcider da Silva Júnior. Vamos escutar o áudio que ele mandou.
Fala Rádio Mix, eu sou o Júnior, motorista de aplicativo, e eu mereço ganhar os 40 litros de combustível da rede Atem à Ativa Max, porque eu ofereço para os meus passageiros um serviço de ótima qualidade, alto padrão e, claro, né, sempre ligado no 18 horas, ouvindo todas as informações e notícias do dia a dia. Então, para mim, continuar oferecendo esse serviço de qualidade, eu mereço ganhar esse prêmio, hein? Valeu! Valeu, parabéns, muito bom, Júnior. Parabéns, cara. E aí, tá na linha com a gente? Boa noite. Boa noite. E aí, cara, conta pra gente como é que você tá se sentindo nesse momento, sendo o vencedor desse concurso de hoje, né? Tô muito feliz, né? Pô, tô tentando aí desde o início, cara. Caraca, que legal. Cara, bora vai. E aí, sempre você tentava, mandou quantos áudios pra gente até ganhar? Nossa, infinitos áudios, cara. Eu já atendi até as contas de rima, fiz poesia, rapaz, engraçado. Que legal, cara. Bacana. O bom é que deu certo, né? O importante é que deu certo. Agora conta pra gente qual que é a parte do programa que você mais gosta. Eu gosto muito do momento que vocês estão falando da política, né? Porque é um assunto que eu acho bem interessante pra gente, né? Como população aqui e tal. Então, eu acho a parte que eu mais gosto, né? Juntamente com a parte de trânsito também, que é a gente aqui na nossa correria do dia a dia, que tá na pista aí. Show de bola. E conta um pouquinho da tua história, Júnior. Quanto tempo tu tá rodando aí nas ruas de Manaus? Quanto tempo você tá como motorista por aplicativo? Eu tô nessa luta aí já vai fazer 3 anos. Muitos altos e baixos, mas estamos aí o tempo todo. Show de bola. E agora, pra gente finalizar, Júnior, conta aí pros teus amigos que vale a pena dar um recado pra eles. Fala, galera, vale a pena. Continue tentando. Eu tô tentando aqui desde o início e finalmente conseguiu. Graças a Deus, até fã-clube, hein? Show de bola. Mandar um beijo. Tá aí o beijo pra todo mundo aí, o fã-clube do Júnior que tá acompanhando aqui a programação do 18 horas, né, Karime? Valeu, Júnior. Bom, parabéns, viu? E, cara, olha só. Parabéns, sucesso pra ti, viu? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui, acompanhando a gente no 18 horas, das 6 às 7 da noite, segunda a sexta-feira. Valeu, Júnior. 18 horas. Trânsito. E vamos saber como é que está a volta pra casa com o repórter André Meirelles. André. Na Avenida São Jorge, no sentido bairro, o trânsito segue congestionado com muitos veículos na via e também aquele deslocamento lento. Já na Avenida Coronel Teixeira, no sentido Ponta Negra, o trânsito também está carregado, principalmente nas proximidades do DB Supermercados. A orientação é redobrar a atenção e ter aquela paciência durante o deslocamento pelo trecho. Boa noite. Boa noite, obrigada pelas informações. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As longas filas para a vacina contra o sarampo em São Paulo mostram que a razão, felizmente, prevalece no Brasil. Lá foram registrados 23 casos confirmados de sarampo só esse ano. As filas são motivo de alívio, pois a população atesta a confiança nas vacinas como um escudo contra doenças preveníveis. E mais, prova que o negacionismo científico segue circunscrito a franjas mais radicalizadas ligadas a políticos ultrapassados. Esses se mostram excluídos nos labirintos escuros da desinformação. Não apresentam uma evidência que sustente suas acusações. A intenção deles não é provar coisa alguma, mas sim disseminar a dúvida, as teorias da conspiração. A condução da pandemia de Covid-19 com essas mentiras custou mais de 700 mil vidas de brasileiros. A segurança das vacinas é consenso médico e social há décadas. A verdade é que tão logo as vacinas contra a Covid-19 começaram a ser aplicadas no país, o número de mortos começou a cair. À luz do interesse público, é bom repetir que a razão felizmente prevalece e que as vacinas salvam milhões e milhões de vidas no mundo inteiro. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Um beijo, boa noite, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paes. Boa noite, Karime Leão, boa noite a todos e até amanhã. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.